As nossas crianças podem sair com o seminarista Wellington, neste momento, para o tempo do culto que elas terão na linguagem delas. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 11, seguindo a sequência de exposição no livro de Gênesis. Agora no capítulo 11, chegamos então à Torre de Babel, uma história conhecida, que nós precisamos nos atentar e aprender com aquilo que Deus nos permite neste texto. Gênesis capítulo 11, os versos de 1 a 9. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sineá e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Oremos. Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra. Queremos entender as verdades aqui descritas, tanto para o tempo em que Moisés deixou registrado essa porção da Tua verdade, como também no nosso tempo, que nós podemos entender e viver diante disso. Use o Teu servo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande sábio, o maior de todos, deixou registrado algo neste livro que diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. A realidade do que vivemos hoje é reflexo daquilo que em outro tempo, em outra maneira, outros povos viveram. O que nós temos aqui descrito sobre o evento da Torre de Babel é algo que nós vivenciamos hoje, de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas os nossos corações, assim como o coração desse povo, também está disposto a abandonar e distanciar de Deus e criar a sua própria cidade, a sua própria torre para a habitação do seu próprio Deus. Entender a história da Torre de Babel é entendê-la dentro do fluxo daquilo que Deus está revelando para nós desde Gênesis capítulo 1, onde em Gênesis capítulo 1 nós temos ali o registro da criação, e nós sabemos que a terra que estava sem forma e vazia, agora a terra está habitada por diversos elementos da criação de Deus, entre eles o homem e a mulher, criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. E agora esse homem e essa mulher estão regendo toda a criação que Deus deixou na estrutura humana, dentro do mundo agora criado. E esses representantes precisam viver diante de uma aliança que o próprio Deus, o seu Criador, estabeleceu com eles. No entanto, nós temos, na sequência dos registros de Gênesis,
que o homem, ele desobedeceu. Ele não cumpriu com a sua parte no pacto e por conta disso veio a queda. E com a queda todas as consequências provenientes dela. E o que nós encontramos logo ali em Gênesis capítulo 3 é Deus resolvendo o problema, fazendo separação. Deus resolve o problema fazendo separação. Essa separação começa em Gênesis 3,15. Quando Deus diz que agora a descendência da serpente é inimiga do descendente da mulher. Então Deus estabelece agora uma genealogia que Ele vai escolher como uma genealogia que vai caminhar na direção daquilo que Ele separou na plenitude do tempo. De onde virá o seu descendente, de onde virá o Cristo. Da genealogia que agora Ele vai rejeitar, que é da descendência da serpente. E nós começamos no capítulo 4 entender essa separação na história de Caim e Abel. Caim, descendência maldita de Deus, logo comete um homicídio contra o seu próprio irmão. E a maldade proveniente da queda é expressa num ato de inveja. E então a morte. E Deus faz uma nova separação quando permite que a mulher, Eva, tenha um outro filho no lugar de Abel. 7. E Deus agora estabelece que Caim continua sendo a descendência rejeitada, e 7 é a descendência escolhida por Deus, e de 7, então, provém toda a direção que Deus está dando ao seu plano de cumprir a sua aliança em Gênesis 3,15. E isso acontece até o dilúvio. E o dilúvio relata para nós que algo novo há de acontecer. Então a descendência de Sete caminha até o momento em que Deus estabelece um juízo sobre o povo. Porque o povo que deveria se separar está unido. E por conta disso, o povo se contaminou. Os filhos de Deus passaram a casar com as filhas dos homens. O que deveria estar separado começou a se unir. E o texto do capítulo 6 de Gênesis diz que por conta dessa união, há contaminação. E o capítulo 6 nos diz logo nos primeiros 2 versos, que como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. E o que o Senhor vai dizer? Verso 3. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então Deus derrama juízo sobre esse povo, vem o dilúvio. Agora a genealogia de Sete vem até o dilúvio. A genealogia de Caim vem até o dilúvio. Há juízo sobre Noé e seus filhos. Mas ali há um outro momento de separação. Quando Noé vai destinar bênção a Sem e a Jafé, mas a Canaã ele vai rejeitar. De novo Deus traz a separação por meio do povo. Agora esse novo episódio da Torre de Babel, nós vemos que aquilo que Deus estabeleceu não foi cumprido pelo homem. Aquilo que Deus destinou como uma ordem pós-dilúvio, no capítulo 9, verso 1, agora vocês vão multiplicar sobre a terra. Vocês não vão ficar somente num gueto, vocês vão se espalhar pela terra. Não foi cumprido. E por não ter sido cumprido, o povo se contaminou. E nessa contaminação vem então esse episódio da Torre de Babel, da cidade que tentaram construir, desse abandono que fizeram a Deus. Mas Deus, como em toda a história, Ele intervém. Porque a história não é a história que o homem escreve, mas é que Deus escreve sobre a humanidade. E dentro da história que Deus escreve sobre a humanidade, Ele já tem o seu plano traçado. O homem pode tentar com todas as forças mudar o percurso da história de Deus,
Mas o homem não é capaz de mudar aquilo que é escrito pelas mãos do Criador de todas as coisas. E aqui esse relato é uma descrição clara que o homem tentou, mas não conseguiu. Porque aquilo que Deus tinha separado como um reino a ser estabelecido, Ele cumpriu. E nós vamos ver isso nesses versos. Então, queridos, nós vamos olhar dentro da estrutura que o autor nos permite pensar, que a Torre de Babel é apenas um modelo da degradação do coração do homem pós-queda. E que continua sendo um problema nos nossos dias. Quando o homem sem Deus tenta viver para si mesmo, intenta contra o Criador de todas as coisas. A estrutura aqui do capítulo se dá da seguinte forma. Os versos 1 e 2, nós temos uma espécie de introdução ao cenário que está sendo descrito, onde há um povo, há uma língua, e esse povo está saindo de uma região, indo para outra região, eles vão habitar nessa região, e então vão expressar os desejos que eles têm aonde eles estão habitando. E o verso 8 e 9 é a conclusão daquilo que vai ser trabalhado nos versos de 4 a 7. E nós temos nos versos de 4 a 5 um momento de fala. Quem está falando? Os homens. E que os homens estão falando? Eles estão destinando o que eles desejam a outros para cumprir aquilo que eles querem fazer, que é uma cidade e uma torre com o propósito de tornar célebre o nome deles. E o verso 6 e 7 é a intervenção divina. É o Senhor vindo para poder intervir diante das ações humanas. Então é o momento da fala divina. E assim está estruturado o nosso texto. Vejamos em primeiro lugar essa introdução ao cenário. O que nós temos aqui nos 2 primeiros versículos é a apresentação do povo, e dizendo que esse povo aqui, eles possuem uma só linguagem, uma só fala, um só idioma. E eles estão saindo de uma região e indo para outra, escolhem aquela região da planície de Sinear para habitar. Possivelmente eles estavam próximo ao Monte Ararat, onde a arca atracou, e agora eles então desejam caminhar numa outra direção, para uma outra região. E o texto nos diz que eles chegam na planície de Sinear e desejam ali habitar. Chegando numa região em que nada existe, eles precisam construir meios para a existência deles. E o verso, então, seguinte, 3 e 4, nos descreve o que eles vão fazer. Antes, porém, pensemos um pouco nesse cenário. Nós temos, então, pós-dilúvio, Noé, seus filhos, as esposas dos seus filhos e a esposa de Noé. Deus vai estabelecer uma aliança e vai trazer novamente o mesmo princípio que Ele estabeleceu lá no Jardim do Éden com o homem e a mulher. Agora sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O ser fecundo e multiplicar eles cumpriram. Encher a terra não. Porque o encher a terra aqui era a ideia de se espalhar e não de se aglomerar. Eles precisavam preencher todos os cantos da terra, mas eles permaneceram unidos. Deus já havia estabelecido a separação, mas eles não quiseram se separar. E por que eles não quiseram se separar? Porque eles tinham um desejo no coração. Eles não quiseram separar, porque eles queriam tornar o nome deles célebres. E eles queriam um governo que fosse deles. Uma forma de viver que fosse deles.
E essa separação como princípio é porque Deus não quer joio no meio do trigo. Porque Deus destinou uns para a salvação, outros pré-ordenou para a condenação. E esses, os quais Ele escolheu, Ele preserva, Ele guarda, Ele sustenta, mas Ele não quer que esses sejam contaminados, porque Ele já separou das trevas, transportando-os para a luz, para serem filhos da luz, como santos e amados de Deus, para viverem não mais como desejam o coração, mas para viverem conforme dita ao Deus que os criou, que os escolheu e que os destinou para uma vida com Ele. Então nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele não torna a igreja para que no meio da igreja haja joio. Ele faz a igreja porque Ele lava o povo que aqui congrega com o seu precioso sangue para adorar e cultuar Ele para sempre. O pecado nos afasta de Deus. Então nós precisamos entender que se há joio no meio do trigo, a tendência de contaminar, a tendência de desviar aqueles que estão na presença de Deus é muito grande, é real. E por isso nós precisamos tomar cuidado. Então esse cenário é uma revelação para nós de que a busca do homem em habitar um lugar e desejar criar uma cidade pode aparentemente ser boa, mas quando os intentos do coração são revelados, nós vemos que o desejo não é um desejo que agrada a Deus. E é isso que vem nos versos 3 e 4. Ora, olha a voz dos homens. Então, habitando ali, eles vão dizer uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E ainda disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles começam então com um convite, chamando todos a edificar uma cidade e uma torre. Escolhe o lugar e alguém está liderando eles. Alguém está trazendo a eles esse desejo. O capítulo 10 nos dá um sinal na genealogia aqui de Cã, de que esse possivelmente seja Nimrod, alguém que se tornou influente no meio do povo. Está ali nos versos 8 a 10 do capítulo 10. E juntamente com eles, o povo então vai na direção de cumprir aquilo que ele está convidando o povo a fazer. Ele está convidando-os a aprofundarem esse distanciamento de Deus e serem autossuficientes. Como? Construindo naquele lugar uma cidade e uma torre. Eles precisavam de matéria-prima. Não sei se vocês sabem, mas os israelitas, eles estavam acostumados com um tipo de construção. Eles usavam as pedras e a argamassa para construir. Mas aqui o texto nos diz que não há pedra e nem argamassa, há substitutos para eles. E o substituto é tijolos. E veja que aqui eles falam que esses tijolos são queimados. Ou seja, aquilo que nós sabemos que é uma produção de tijolos, começa aqui. Então, para o tijolo ser feito, precisa ter argamassa e água. A argamassa e a água são misturados. Há uma forma, você coloca então diante da forma essa matéria-prima e precisa secar, tirar a umidade que ali tem na união entre o barro e a água. Depois de secarem, eles então são expostos a um nível de temperatura elevadíssimo para que sejam queimados. Então, após serem
queimados e passados por esse processo, os tijolos estão prontos para uso. Muito mais complicado e muito mais difícil do que usar a pedra e a argamassa. E no lugar da argamassa eles vão usar o betume, que é uma espécie de piche de asfalto, para fazer a colagem dos tijolos. Então eles conseguem desenvolver algo novo, muito bom. No entanto, o desejo do coração deles não era sequer fazer algo para a glória de Deus. Pelo contrário. E eles não ficaram, não acharam dificuldades quando chegaram no local e não encontraram a matéria-prima que era usual deles. Eles desenvolveram, porque eles queriam construir a cidade e a torre. O narrador faz questão, então, de mencionar os intentos do coração deles. Mesmo que fossem muito mais difícil a construção, era isso que fariam, pois o que os impulsionavam era, o texto diz, tornarem um nome célebre e não serem espalhados por toda a terra. Ao desejarem construir uma cidade, procuram seguir a conduta de Caim. Quando você vai para o capítulo 4, no verso 17, você tem lá Caim tentando resolver o seu problema, habitando num local e construindo para si uma cidade. Esse povo vai seguir a mesma filosofia e vão construir também uma cidade. E não só a cidade, o desejo deles é construir uma cidade e uma torre. E essa torre, o desejo deles é que ela chegue ao topo até os céus, ou seja grande ao ponto de arranhar o céu. Está aí o conceito de arranha-céu. O intento é que, primeiramente, construindo uma torre, ela se tornaria visível aos habitantes daquela cidade, para que quando eles saíssem, pudessem olhar para a torre e então serem direcionados a voltarem para a região deles. Mas não só isso. Os historiadores e arqueológicos dizem que possivelmente aqui nós teríamos uma espécie de zigurate. O que é isso? É uma torre que os arqueólogos da Mesopotâmia descobriram, existente ali naquela região da planície de Sinear. Essa torre era uma torre construída em degraus, altíssima, e lá no topo existia um local, e esse local era separado para ter uma cama e uma escada que fizesse com que ali fosse o local do Deus, e esse Deus pudesse pela escada descer até o templo que ficava ao lado do zigurate. Então, os historiadores, os arqueólogos entendem que possivelmente essa torre de Babel fosse uma espécie de zigurate, que eles estavam construindo essa torre para lá no topo dela colocar um local para um Deus qualquer ali ficar e descer até o templo na hora que quisesse. Eles já estão fazendo algo para mostrar que agora quem vai ditar para eles a forma religiosa de viver não é mais o seu Criador, mas sim o Deus que eles estão criando com o coração, com o intento que eles mostram e revelam no coração deles. Então há aqui a motivação e o plano. Ou seja, não é só construir uma cidade, uma torre, mas tornar o nome deles célebres e ser uma só nação. Não era um anseio apenas por renome, mas por autonomia, e não só um povo, mas serem sua própria salvação e satisfação, além de tentar impedir o plano de Deus de restaurar o seu reino aqui na terra. Queridos, não sei se vocês conseguem perceber, olhando para os nossos dias, algo similar com o que está acontecendo aqui. Hoje, nós temos pessoas
se unindo em torno de uma ideologia e fazendo essa ideologia ser a prática religiosa deles. E que ideologicamente é proposto por seus líderes é a forma como esses que se achegam a essa ideologia passam a buscar e a viver. Mesmo que essa ideologia cause um mal a eles, mesmo que essa ideologia cause um mal à sociedade, eles são fiéis a esse princípio de religião, a essa ideia de adoração ideológica. E nós vemos pessoas surgindo com ideologias, com conceitos de unidade, mas uma unidade sem Deus. Nós vemos pautas sendo defendidas como a ideia de uma unificação de moeda entre países, uma ideia de uma organização mundial, uma ideia de uma nova ordem mundial sobre a terra. Isso nada mais é do que algo que já aconteceu, revelando o desejo do homem sem Deus, sendo o seu próprio Deus e ditando as regras para a nossa sociedade. Mas não só isso, nós vemos aqui um elemento novo surgindo de tecnologia, que são os tijolos, muito usados entre nós. Nós estamos aqui diante de paredes feitas de tijolos. Talvez os tijolos aqui usados sejam esses tipos de tijolos com essa mesma forma de fabricação. Mas essa nova tecnologia que eles desenvolveram não era para glorificar a Deus, mas era para fazer com que eles fossem lembrados como pessoas maiores do que qualquer outra existente sobre a terra, para ditarem regras, para direcionar o povo diante daquilo que desejavam. Ou seja, quando nós temos uma tecnologia, se essa tecnologia não servir aos propósitos divinos, sem dúvida nenhuma, ela servirá para distanciar o homem de Deus. Nós vemos isso no uso do celular. Nós vemos isso em várias coisas que os homens estão desenvolvendo, como o famoso chat, que agora faz tudo para você. Tecnologias são necessárias e são boas, fazem parte do mandato cultural de Deus, e Deus estabelece ao homem a capacidade para assim fazer. Mas quando essas tecnologias servem a uma finalidade de tirar Deus da centralidade de todas as coisas, ela não está cumprindo o seu propósito, mas está cumprindo o propósito do homem. Por isso, construir uma cidade, desenvolver a tecnologia, fazem parte do mandato cultural. Porém, o uso com motivações pecaminosas serve ao homem e não a Deus. Então, Deus precisa resolver o problema. Nós estamos diante de um problema, Deus precisa resolver. E como Ele resolve? Verso 5 aqui é o clímax da nossa passagem. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A reação divina frente às ações humanas foi descer para ver. Lembram? Eles queriam aqui construir uma torre que chegasse o seu topo aos céus. Agora o autor vai usar de ironia para dizer que sequer Deus do seu trono conseguiu ver essa torre. Para ele ver, ele precisou descer para entender o que eles estavam fazendo. Aqui não necessariamente Deus desceu. Aqui é usado uma linguagem que no capítulo 6 Moisés já usou, que é a linguagem antropomórfica, que é dar características humanas ao ser divino.
para trazer a ironia do que eles estavam tentando fazer contra Deus. Mas sendo Deus quem é, Ele vai revelar o seu poder, intervindo contra as ações deles. Então ele, de forma irônica, diz que o Senhor precisou descer para ver o que eles queriam fazer para chegar até o céu. Mas o Senhor não via, ele precisou descer. Então, essa foi a resposta de Deus. E quando Deus desce, ele vê a maldade do homem. Não diferente do que ele já revelou no capítulo 6, quando no capítulo 6 ele diz que, no verso 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus viu dos céus a maldade do homem e interviu. O Salmo 14, como nós lemos aqui na liturgia, diz também que o Senhor desceu para ver e viu que esses homens, quando eles se misturam, tendo a maldade no coração como pressuposto de vida, eles se juntam, se contaminam, se desviam. E a conclusão é: não há quem faça o bem. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram, a uma se corromperam. Nós precisamos entender aqui, queridos, que o narrador, ao usar de ironia para descrever esse fato, ele está demonstrando a gravidade da ação humana. Mas veja que antes da sentença, Deus vai revelar as motivações pecaminosas. É assim que Deus faz. Antes de Deus derramar o juízo, Ele revela para você a sua podridão. Ele revela para você aonde está o seu coração. E aqui não foi diferente. Olha o verso 6. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. 2 problemas destacados aqui por Deus. O povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E o segundo, isto é apenas o começo da realização dos seus desejos. Então Deus vai agir. E qual é a ação divina? Vinde, desçamos e confundamos. Veja aqui o contraste. Porque quando o povo está falando entre eles, eles estão fazendo convites. Eles fazem um convite para desenvolverem a matéria-prima para a construção da cidade, da torre. E depois que a matéria-prima está desenvolvida, eles convidam também, no verso 4, o povo a edificar então a cidade e a torre. E agora há também um convite de Deus, dizendo: vinde, desçamos e confundamos. O nós aqui, o plural aqui, é uma espécie de plural majestático. Não trazendo toda a grandeza do que é o conceito da trindade, mas é um certo tipo de ideia do conselho divino, descendo para ver e para agir contra a maldade humana. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse diálogo, então, eles vão descer para agir. E Deus vai neutralizar a ameaça humana, confundindo a linguagem deles, de tal maneira que não entendam mais um ao outro. Quando vocês leem essa parte do texto, vocês começam a imaginar esse momento. Imagine, eles estão lá trabalhando, buscando pegar tijolos aqui, o betume ali, e dizendo: traga aí o betume, traz aí o tijolo. E daqui a pouquinho um fala: traz aí o tijolo, e o outro já fala em outra língua. Ué, o que está acontecendo? E daqui o outro grita com outra linguagem, diferente desse outro, e agora há uma confusão total. Há como construir essa cidade, há como construir esse império, há como construir essa torre. Não tem como mais. Deus então vai separar esse povo, confundindo a linguagem deles. É claro, queridos, que aqui Deus não criou todos os idiomas existentes na face da terra, mas Ele criou os principais, e deixou a dinâmica
dentro da linguística para que fosse desenvolvida outras linguagens. O português não nasceu aqui. O português é uma junção do latim, do grego, para chegar à conclusão de uma linguagem. Mas Deus aqui mostra que Ele precisa intervir, e o meio que Ele fez foi confundir a linguagem, porque a ordem desde lá de trás foi dada e o povo não cumpria. Multiplicar e encher a terra, espalhem diante da separação que eu estabeleci, mas o povo não fazia isso. Eles queriam ficar unidos e contaminando uns aos outros. Então não tem mais como construir esse império mundial. E após Deus fazer isso, Ele vai revelar que agora Ele vai construir a sua cidade e vai estabelecer o seu reino. Quando no capítulo 12, nós vemos Deus chamando Abrão e prometendo a Abrão uma nação numerosa, e não só uma nação, mas prometendo um lugar de habitação, Canaã. Então Deus precisava, antes disso, intervir. E eles queriam tornar o nome deles célebres, como vimos aqui. Porém, nós sabemos que só Deus pode exaltar o nome. E o contraste já começa também no capítulo 12, quando Deus promete a Abraão, não só a nação, mas também engrandecer o seu nome. Olha o capítulo 12, verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Mais tarde, ele vai prometer isso também a Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 9. Dizendo a Davi, e te farei um grande nome. Depois Paulo deixa também registrado em Filipenses, que Deus deu um nome a Jesus, um nome que está acima de todo o nome. Além disso, em Apocalipse 3, verso 12, nós temos um registro que Jesus promete gravar em seu povo o nome de Deus, o nome da cidade celestial e o seu nome. Vejam aqui, não é o homem que em seu egocentrismo engrandece a si mesmo, somente Deus pode fazê-lo. Por que, queridos, a Escritura bate tanto no egoísmo e no orgulho humano? Porque em diversas partes da Escritura nós vemos Deus tratando esse grande problema no ser humano. Porque o homem, em seu egoísmo e seu orgulho, ele vive como seu próprio Deus. Esquece daquele a quem ele deve servir e passa a servir a si mesmo. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nós somos inflamados a viver desse modo, porque nós ouvimos mais as vozes do mundo do que a voz de Deus. Nós permitimos muitas das vezes sermos guiados por uma ciência que era para ser divina, mas que agora ela é contaminada com elementos do evolucionismo e do humanismo, ditando princípios e valores para o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Dizendo, olha, para você se sentir bem, você tem que encontrar o seu ser interior. Você tem que olhar para dentro de si, para se conhecer, porque a partir do momento que você olha para si e se conhece, você vai conseguir ser um bom ser humano. Você tem que olhar para você e entender que você pode, você consegue, você é bom, só basta você enxergar você mesmo. E isso está em nosso meio, isso está na boca do povo, mas também estão nas igrejas. E nós tomamos isso como algo bom, porque massageia o nosso ego, aponta para o nosso orgulho, de uma maneira suave e aparentemente boa, para seguirmos o nosso caminho. Mas o que nós estamos fazendo ao aceitar essas inverdades, é dizer, Deus, eu vivo para mim mesmo. Deixa que eu dito as minhas regras. Mas isso não é diferente do que esse povo
está vivendo aqui. E por fim, então, o verso 8 e 9 vai concluir para nós. E o narrador relata agora a consequência final da punição de Deus. Qual é a consequência final da punição de Deus? O Senhor dispersou dali pela superfície da terra. A razão de edificar a cidade e a torre era justamente para não serem espalhados por sobre a terra. Não é isso? Que diz no verso 4. Mas Deus vai no cerne do que temiam, porque estavam desobedecendo a ordem de multiplicar para encher a terra e intervindo assim nos planos eternos de Deus, no estabelecimento do seu reino aqui na terra. Mas como os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus leva a cabo os seus desígnios e dispersa o povo. Todas as divisões que percebemos acontecendo até aqui no livro de Gênesis resultam do pecado e do juízo de Deus. Agora, essa divisão não foi apenas entre o homem e Deus, homem e natureza, mas também entre homens na terra e suas nações, com implicações que alcançam divisões raciais, culturais e linguísticas. O último verso conclui a narrativa dando os motivos para chamar aquele lugar de Babel, que significa confusão. A palavra Babel recebe, na verdade, dois significados diferentes. No hebraico, a palavra Babel significa confusão. Os babilônicos que virão desses aqui de Babel e dessa região, eles vão usar a palavra Babel para dizer eles são a porta de Deus. Os babilônios usavam esse termo para dizer que eles eram a porta de Deus. Mas enquanto os babilônios diziam, nós somos porta de Deus, os judeus, escolhidos por Deus, diziam, não, vocês não são porta de Deus, vocês são confusão. E por toda a Escritura nós vemos esse conceito, essa ideia sendo desenhada. Enquanto os babilônios dizem, nós somos porta de Deus, adentrai-vos. Deus diz, não, vocês são confusão. E a ironia do narrador volta aqui, nesse último verso. Quando, no verso 4, eles dizem que eles queriam ter o nome deles celebrados. Mas agora, quem vai dar o nome para eles? É Deus. E o nome que Deus dá para eles não é um nome bom. O nome que Deus dá agora é confusão. Ou seja, aquilo que eles queriam fazer com o nome deles, é Deus que vai fazer. Mas Deus vai fazer não do jeito que eles queriam, pelo contrário, do jeito que de fato eles devem ser descritos. Assim como no Antigo Testamento os nomes tinham seus significados e desenhavam o estilo e o caráter da pessoa, é isso que Deus está fazendo. Eu estou dando o nome a vocês porque vocês não passam de confusão. Vocês são Babel. Vocês são confusão. É isso que Deus faz. Queridos, essa história está aqui, sabe por quê? Porque o povo de Israel precisava ser consolado por Deus. Sabe em que momento Moisés narra essa história para o seu povo? Quando eles estão prestes a entrar à terra de Canaã. E eles estão amedrontados porque no envio dos espias, o relatório que trouxeram não foi um relatório animador. Eles disseram que lá eram grandes cidades. E dentro dessas cidades haviam fortalezas. Era um povo de quem eles não conseguiriam guerrear, lutar para ocupar o lugar deles. Então Moisés narra essa história para dizer para eles, o Deus que fez isso com este povo, escolhendo e separando vocês para ser quem vocês é o mesmo Deus que vai à frente de vocês. Então vocês vão lá, vocês vão entrar naquela terra, porque Deus vai expulsar os cananeus, para vocês residirem no local que eu prometi, que Deus prometeu a Abraão. Então essa mensagem não era uma mensagem de desespero para o povo, mas era uma mensagem de esperança, revelando quem Deus é e como Ele age na história do seu povo. Da mesma forma, é para mim e para você. Porque
Em Babel, Deus confundiu a linguagem humana, como nós vimos aqui. Isso resultou em divisão. Mas Deus fez uma nação, fez uma cidade, Jerusalém. E nós sabemos no Novo Testamento que no dia de Pentecostes, sabe aquela confusão de linguagens? Se fazia presente ali. Mas o que Deus fez? Ele mandou o seu Espírito Santo, para que agora aquilo que não era entendido pudesse ser entendido. As pessoas que falavam em diversos idiomas pudessem entender a fala e a pregação de Pedro. E eles entenderam, cada um em seu idioma. Porque agora Deus vai mostrar que aquilo que Ele separou, Ele quer unir. Mas unir não como o homem quer fazer uma união, mas como Ele estabelece no seu plano eterno, derramando o seu Espírito naqueles a quem o Pai escolheu, para se unirem em um só corpo, em uma só alma, em um só Espírito, em uma só fé, em um só batismo, em um só Senhor, para viver essa unidade que se chama igreja, diante de um propósito que é dado por Deus neste mundo caído, e viver esse propósito para glorificar a Deus em tudo que vierem fazer. Em Babel, Deus dispersou o povo que tinham intentos maus. Em Cristo, Deus de todas as tribos, povos e raças, uniu os seus escolhidos para ser um só povo e viver em um só propósito. E não só isso. Ele, diante desse propósito, Ele estabelece para essa nova nação, para esse povo de propriedade exclusiva dEle, para esses cidadãos do reino, um caminho para trazerem mais pessoas para viverem essa unidade. Ou seja, Ele vai estabelecer dentro do propósito o caminho da pregação do Evangelho, do anúncio das boas novas, daquele que é o único que pode transformar o coração do pecador, redimindo esse coração para vir para ser igreja com aqueles que já são redimidos pelo sangue do Cordeiro. Cristo estabelece um novo meio, um novo e vivo caminho para o seu povo. E agora não é um desejo de dispersar, mas unir. Unir quem? Aqueles a quem o Pai escolheu para ser o seu povo. O povo do qual Ele vai, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, conduzir a cidade santa, a nova Jerusalém, onde habitaremos, como nós ouvimos na pregação de Apocalipse 7, com todos, de todas as nações, numa única unidade, entendendo e cantando com as mesmas vozes, um louvor ao Altíssimo Deus para todo o sempre. Deus estabelece juízo para mostrar que juízo ele precisa causar divisão. Mas Ele estabelece o seu Espírito Santo para habitar e trazer união, mas não entre todos os povos, mas entre cada cidadão dessas nações que Deus escolheu para ser a sua única nação, a sua igreja invisível e visível neste mundo caído. Deus nos ajude a compreender, queridos, que toda tentativa humana, ela vai ser resolvida por uma ação divina. E essa ação divina é de juízo. E tudo aquilo que Deus estabeleceu, Ele há de cumprir através do seu povo, da qual Ele, em seu Filho Jesus, redimiu para uma nova e viva esperança. Que possamos caminhar neste mundo pregando o Evangelho, porque nós não sabemos a totalidade dos eleitos de Deus, mas sabemos que temos que convidá-los a caminhar diante desse único e suficiente Salvador de nossa vida, Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!